dia. Deixa eu ajustar aqui. Ai, meu Deus, quase que eu derrubo a xícara de café. Minha cara. Para começar o dia, né? Bem animados. Ó, a Sara. Sara tá com frio. A gente tava. Eu e a Dani estávamos falando de frio agora há pouco, porque estamos lado a lado hoje, separados por 2 salas. O frio. A gente não pode nem reclamar, né? Porque olhando agora para a Sara, a gente, ai, que frio de jaqueta jeans. Não é o que se diga, né? Aquela, né? Em Curitiba faz muito frio, então A gente estava falando justamente de Curitiba. tá horrível. E quando não bate sol, assim, na casa, em nenhuma parte, parece que fica mais gelado ainda do que lá fora. Eu Horrível. atendi essa semana uma galera de Curitiba, eles estavam falando que tá fazendo 3 graus, né? Sim, essa semana foi triste. Hoje tá até que não tá tão frio, mas no começo da semana foi triste. É. Hoje não tá tão frio. A pessoa. Aqui, né? Mas tá quantos graus aí? Eu nem sei quanto que tá aqui. Deixa eu ver quanto que tá aqui. Hoje amanheceu 8, mas tá 18 agora. Ah, então melhorou. Não tá tão diferente, agora tá 23 aqui. Mas é que o frio daí é diferente, né? É, não sei o que acontece, qual é o fenômeno, mas tá muito triste. Mas eu penso em Curitiba e eu fico com saudade, porque eu sou muito apaixonada por Curitiba. Eu acho maravilhoso. Queria morar aí. Só não acho que é perfeito porque não tem praia. Se tivesse praia, ia ser, né, uma combinação assim perfeita. Mas vamos lá, ó. Estamos na página 586, no segundo parágrafo. Vou começar, tá bom? Falta bem pouquinho, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês que fininho assim. Se a gente pensa, já foi tudo isso daqui. E se tirar o índice, né? A bibliografia, fica bem menos ainda. É, então, porque tem uma parte aqui que é grande, né? Bom, isso daqui tudo é de coisa que não vai ler, né? Então falta esse tanto aqui. Ontem eu comecei a ler um livro novo, e aí tem as cartas que o Freud trocava com, mas assim, recortes, né? Das cartas, tá, para falar de trauma. Ai, meu Deus, quero tanto ler cartas, muitas cartas. Fico ansiosa para ler as cartas que ele trocava. Precisamos. Ah, falar nisso, precisamos ver o livro. Hoje começa o Amazon Day lá, né? Ai, dos livros, vi nada de interessante por hora, mas eles vão renovando, né? Ai, acho que é a antecipação da Book Friday, alguma coisa assim. E aí é de hoje até segunda-feira. Por hora, nada muito interessante, mas acho que vale dar uma olhadinha, né? E falaram das coisas do. Como que é o nome, gente? É Kindle. Os livros tá tudo bem baratex, né? Porque vai mudar lá a forma deles fazer. Dali, aqui fica gravado, não comente nenhuma. Aqui, ó. Sei que vai mudar aí alguma coisa e a galera vai priorizar outros tipos de arquivo, né? Não é isso? Falaram que tá baratinho, então vale dar uma conferida, inclusive se alguém achar livros em preços bons, livros aí que vocês indiquem, me passem. Tô caçando livros novos, tipo, que não sejam hypados, porque esses livros muito hypados, assim, quando eu vejo, ai, todo mundo já leu, já sei se não quer. Queria livro diferentão, assim, bem, tipo, não super indicados, que eu gosto de ler. Esse ano tô tentando ler bastante livro assim, e aí foi bem legal, porque eu li alguns livros que eu nunca tinha visto ninguém indicar e que são maravilhosos, maravilhosos mesmo. Então, aceito indicações aí para comprar. Vou começar a ler, tá bom? Entre todas as observações sobre a teoria do sonhar que encontramos nos estudiosos, quero tomar uma como ponto de partida. Em sua sei lá o quê,
não vou ler essa palavra aqui, o grande G.T.H. Fitner fez a conjectura, numa discussão dedicada ao sonho, de que o palco dos sonhos é diferente daquele da vida de representações da vigília. Segundo ele, nenhuma outra suposição permite compreender as particularidades especiais da vida onírica. A ideia que nos é apresentada é a de uma localidade psíquica. Deixamos de lado que o aparelho psíquico em questão também nos é conhecido como preparado anatômico e evitemos ceder à tentação de determinar anatomicamente a localidade psíquica. Vamos permanecer no terreno da psicologia e apenas seguir a sugestão de imaginar o instrumento que serve para as atividades psíquicas, como, digamos, um microscópio composto, um aparelho fotográfico ou algo assim. A localidade psíquica corresponde, então, a um lugar dentro de um aparelho em que um dos estágios preliminares da imagem se forma. Como sabemos, no caso do microscópio e do telescópio, esse lugar corresponde, em parte, a localidades ideais, a regiões em que não se acha nenhum elemento concreto do aparelho. Considero desnecessário pedir desculpas pelas imperfeições dessa ou de qualquer imagem semelhante. Esses símiles devem apenas nos ajudar na tentativa de tornar inteligível a complexidade do funcionamento psíquico, dissecando esse funcionamento e atribuindo diferentes funções aos vários componentes do aparelho. Pelo que sei, a tentativa de chegar à composição do instrumento psíquico a partir dessa dissecção ainda não foi feita. Ela me parece inócua. Creio que podemos dar livre curso a nossas especulações, desde que mantenhamos sereno o nosso juízo e não tomemos os andaimes pela construção. Dado que necessitamos apenas de representações auxiliares na primeira abordagem a algo desconhecido, de início daremos preferência às suposições mais toscas e concretas. Assim, imaginemos o aparelho psíquico como um instrumento composto, cujos componentes chamaremos de instâncias, ou, por amor à expressividade, sistemas. Depois, esperaremos que esses sistemas possam manter uma relação espacial constante entre si, como, por exemplo, os vários sistemas de lentes de um telescópio são dispostos um atrás do outro. A rigor, não há necessidade de supor uma ordenação realmente espacial dos sistemas psíquicos. Eu vou aceitar aqui. Basta que se estabeleça uma ordem fixa, na qual, em certos processos psíquicos, os sistemas sejam percorridos pela excitação em determinada sequência temporal. Aproveitando que a gente estava falando de livro, e aí desse tema aqui que ele está falando, para quem tem interesse em saber sobre como funciona o aparelho psíquico, não como funciona, mas não é isso que eu quis dizer, quem quer estudar mais profundamente como Freud chegou nesse funcionamento do aparelho psíquico por comentadores e ter um olhar bem direcionado, assim, de pegar os trechos que ele trabalha isso em diferentes textos e aprofundar, esse livro aqui fala muito sobre isso. Se chama Trauma. Ele é da Thaís Siqueira, é a tese de mestrado que ela fez, é a Metapsicologia Clínica de Sigmund Freud. Ela vai trazendo um aprofundamento sobre o aparelho psíquico. A primeira parte, o primeiro capítulo todo dele é justamente sobre o aparelho psíquico e como que o Freud chega nesse funcionamento, no que constitui, ela volta aqui na interpretação dos sonhos e em textos e vai fazendo uma construção, ligando um ponto no outro e principalmente colocando também da onde que ele saiu, o que ele pensou primeiro, as coisas que ele deixou de lado, por que que ele deixou de lado e qual foi a nova construção que ele fez. Inclusive, quando fala aqui dos andames e tal, ela fala sobre isso também, explicando esse pensamento dele. É bem interessante. Eu comecei a ler o livro
ontem, então tá muito recente, mas só li o primeiro capítulo, não sei como que se desenvolve, mas o primeiro todo é sobre isso, assim, bem legal, parece uma escrita bastante interessante. Não vou dizer que o livro é maravilhoso como um todo, porque ainda não terminei de ler, né? Mas por hora, vale a pena. Depois eu conto para vocês quando eu terminar como é que é. Em outros processos, a sequência pode sofrer uma alteração, e vamos manter em aberto essa possibilidade. Em prol da brevidade, passaremos a chamar os componentes do aparelho de sistemas. Aí coloca aqui o símbolo da psicologia. Quando tem o símbolo da psicologia, vamos chamar de quê? Sistemas psicológicos? Eu acho que é psi. Só psi? Então vamos colocar esse nome aí. A primeira coisa a chamar nossa atenção é que esse aparelho, composto de sistemas psi, tem uma direção. Toda a nossa atividade psíquica parte de estímulos, internos ou externos, e termina em inervações. Então, atribuímos ao aparelho uma extremidade sensível e uma extremidade motora. Na extremidade sensível se encontra um sistema que recebe as percepções. Na extremidade motora, outro que abre as comportas da motilidade. Em geral, o processo psíquico transcorre na extremidade perceptiva para a extremidade motora. Assim, o esquema mais geral do aparelho psíquico teria a seguinte aparência. Aí tem um desenho aqui, né? Aqui, esse PCP, muito provavelmente, é o pré-consciente, né? Acho que é isso que ele fala. Eu já li em outro texto. Nossa, tem um texto muito difícil do Freud, que é anterior ainda a esse, que ele ainda está falando sobre medicina, projeto. É o azul, né? Da Companhia das Letras. É o primeiro da Companhia das Letras, é o azul. Eu não sei qual é projeto, não sei se é um projeto para uma psicologia científica, não sei se é isso. Nos escritos pré-psicanalíticos ainda, que é bem assim. É bem difícil porque ele fala da medicina ainda. E aí ele coloca tem todas essas siglas. E aí ele vai colocando o que significa cada uma delas e o que compõe. Mas é anterior mesmo, é pré-psicanalítico. Eu não lembro agora qual que é, mas eu sei que está nesses textos pré-psicanalíticos mesmo. E aí, esse PCP, eu acho que é sobre o... Eu acho que não é. Eu acho que pré-consciente é quando é minúsculo, uma coisa assim. Isso tem outro significado, alguma coisa de percepção. Eu sei que tem lá, mas eu não lembro. Ele fala ali, encontra um sistema que recebe as percepções. E daí na outra extremidade é a motora. Então é verdade, né? Disso que ele está falando. Nossa, é muito rico esse texto, assim, para a gente pensar como que ele também, né, chega e constrói tudo isso, mas eu não lembro agora o nome do texto. Deixa eu até anotar aqui. Motor. No texto do Eu e o Id, ele também usa bastante esses símbolos, e é um texto já de 26, se eu não me engano, e ele também usa bastante. Nossa, é bem complicado, assim, né, quando a gente olha, porque é um Freud bem diferente do que a gente está acostumado, esses textos psicanalíticos, assim, de uma leitura bem densa. Acredito que é porque ele fala muito sobre... Ai, oi? Ele fala muito do corpo mesmo, do sistema. Dos neurotransmissores, e aí cada um tem um nome e tal, é complicada a leitura, mas de alguma forma eu acho que para inicial não vale mesmo. É isso que eu ia dizer. Retornar nele mais recentemente, para mim, fez muito mais sentido do que na primeira vez que eu li. Tanto que esse é um dos textos que eu, tipo, tinha lido uma vez na vida e nunca mais tinha lido. Eu acho que quando eu li não foi nem na faculdade, porque na faculdade eu acho que nem indicam. Eu li, tipo, em algum momento e aí passei muito tempo sem ler. E aí depois quando eu fui fazer o TCC,
eu queria falar da ação específica. E aí, nesses textos pré-psicanalíticos, eles falam da ação específica. E aí, em vez de ler só essa parte, eu li o texto inteiro. E claro que, assim, cada um tem uma visão, né? Eu achei difícil, mas hoje é um difícil tolerável. Naquela época, tipo, era um difícil, assim. Era tão difícil que eu não sabia nem do que ele estava falando, assim. Eu nem entendia essa ação específica. Eu nem sei, na verdade, se todo mundo sabe da ação específica, mas é aquilo que de cuidado, né? Ele vem para falar sobre isso. O bebê nasce em desamparo, existe uma ação específica, são ações, na verdade, mas ali é chamado de ação específica, que convida à continuação de vida. Tem essa coisa de sustentar e não entregar ao desamparo. Enfim, é uma frasezinha que tem lá, mas que hoje, né, já mais à frente, eu consegui compreender do que se tratava e usar isso para amparar ali o que eu estava escrevendo sobre autoestima. Mas a primeira vez, gente, você lê, é um soco no estômago, assim. Você fica boiando no que ele está dizendo. Ele é muito também no Além do Princípio do Prazer, né? Você voltar nele quando lê Além do Princípio do Prazer também ajuda com essas questões. De entender mesmo essa parte do corpo e o que ele queria dizer, né? Mas isso apenas satisfaz um requisito que há muito tempo nos é familiar, o de que o aparelho psíquico deve ser construído como um aparelho reflexo. O processo reflexo continua a ser o modelo de toda a atividade psíquica. Agora temos motivo para introduzir uma primeira diferenciação na extremidade sensível. Das percepções que nos chegam, permanece um traço em nosso aparelho psíquico que podemos chamar de traço minêmico. Denominamos memória a função ligada a esse traço minêmico. Se levarmos a sério a intenção de vincular os processos psíquicos a sistemas, o traço minêmico só poderá consistir em alterações duradouras nos elementos dos sistemas. Mas, como já foi apontado por outro autor, Breuer, 1895, há dificuldades em supor que o mesmo sistema deve conservar fielmente as alterações de seus elementos e, simultaneamente, permanecer aberto e receptivo para novas ocasiões de modificação. Então, conforme o princípio que dirige nossa experiência, atribuiremos essas duas funções a sistemas diferentes. Suporemos que um sistema mais à frente no aparelho recebe os estímulos perceptivos, mas nada conserva deles, ou seja, não possui memória, e que por trás dele há um segundo sistema que transforma a excitação momentânea do primeiro em traços duradouros. Então, o desenho do nosso aparelho psíquico seria esse. Aí tem aqui o desenho até onde chega na memória. Outra coisa também que me veio nesse livro que eu falei para vocês, do trauma, ela fala dessa questão da memória, também no aparelho psíquico. Então, realmente é uma explicação de tudo que ele está falando aqui nesse capítulo. E aí, junto a isso, eu fiquei pensando que eu não sei como que fica para vocês, se vocês têm essa mesma percepção, mas durante algum tempo eu achei que a interpretação dos sonhos não tem as pessoas não atribuem o valor que ela merece. Sabe, assim, é um texto é um livro muito grande, tanto que a gente já está aqui lendo e discutindo ele há um ano, né? Então, é muito grande, mas eu acho que tem algumas pessoas que não atribuem o valor necessário a ele, assim, como sendo algo que tem que ler. Para você entender psicanálise, você tem que ler. E aí, hoje, estudando algumas outras coisas, por exemplo, o seminário Lacan, se você não leu Interpretação dos Sonhos, tipo assim, você vai entender muita coisa. Você vai ter que voltar. E embora ele cite outras leituras complementares, outros textos de Freud infinitamente menos
densos na quantidade ali de páginas e tal, que você vai ter que ler também, mas sem interpretação de sonhos, não dá. Esse livro que eu indiquei é porque eu quero estudar, né, e eu amo muito estudar sobre trauma, e é entender todas as questões do trauma. Se você não estudou a interpretação dos sonhos, tem uma defasagem ali. E aí não sei como é que fica na faculdade hoje em dia de psicologia, e também não sei como é que ficam nas formações de psicanálise, assim, mas eu lembro que na minha época de faculdade não era uma exigência ler a interpretação dos sonhos. Assim, nunca foi, tipo, olha, leia, isso vai fazer total diferença para você compreender melhor. Foi uma coisa de, tem ali o livro da interpretação dos sonhos, mas não era uma coisa de, vai fazer diferença. E acho que a gente precisa dar valor a isso. Faz diferença significativa para a gente entender outros pontos de uma forma mais complexa, de você sentir que aprofundou. Não sei se quem está lendo aqui, né, desde o começo com a gente, tem essa sensação também, mas agora, fazendo essa leitura, não de capítulos soltos, mas fazendo a leitura inteira dele, eu sinto que é fundamental, assim, que não dá para você deixar para lá, ou para você só ler o capítulo 6 ou 7, que é o mais importante, não é assim? Tem gente que fala que é um resumo, né? Esse capítulo é o resumo, se você ler ele, tá bom. Não acho que tem que ler ele inteiro, por mais que eu sei que leva-se um tempo, né? Tem que se ter uma dedicação mesmo à leitura. Então, se levarmos a sério, cadê? Já foi. Sabe-se que conservamos duradouramente algo além do conteúdo das percepções que agem sobre o sistema PCP. Nossas percepções se mostram ligadas entre si também na memória, sobretudo após terem ocorrido simultaneamente. Chamamos associação a esse fato. Assim, fica claro que, se o sistema PCP não possui memória, também não pode reter os traços para a associação. Os diferentes elementos de PCP ficariam intoleravelmente impelidos em sua função se o resíduo de uma ligação anterior influísse numa nova percepção. Portanto, temos de supor que a base da associação são os sistemas minêmicos. Então, a associação consiste no fato de que, devido a diminuições nas resistências e as novas vias facilitadas, a excitação se propaga de um dos elementos MN mais prontamente para um segundo elemento MN do que para um terceiro. Por isso o desenho, né? MN, MN1, MN2. Um exame mais atento mostrará a necessidade de supor não um, mas vários desses elementos MN nos quais a mesma excitação transmitida pelos elementos PCP é fixada de modos diferentes. O primeiro desses sistemas MN conterá, em todo caso, a fixação da associação por simultaneidade. Nos sistemas mais distantes, o mesmo material de excitação se organizará de acordo com outros tipos de coincidência, de modo que relações de similaridade e outras seriam representadas por esses sistemas posteriores. Naturalmente, seria inútil querer expressar em palavras a significação psíquica de tal sistema. Sua característica residiria em relações íntimas com os elementos do material minêmico bruto. Isto é, se quisermos apontar para uma teoria mais profunda, nas gradações da resistência de condução rumo a esses elementos. Cabe aqui uma observação de natureza geral, que talvez aponta para algo significativo. O sistema PCP, que não possui a capacidade de preservar modificações, ou seja, não tem memória, proporciona à nossa consciência toda a multiplicidade das qualidades sensoriais. Inversamente, nossas lembranças, inclusive as que estão gravadas mais profundamente em nós, são inconscientes em si mesmas. Elas podem ser tornadas conscientes,
mas não há dúvida de que em seu estado inconsciente produzem todos os seus efeitos. E quantos efeitos, né? São muitos efeitos. Aquilo que chamamos nosso caráter se baseia nos traços minêmicos das nossas impressões, e justamente as impressões que tiveram o mais forte efeito sobre nós, as de nossa primeira infância, são aquelas que quase nunca se tornam conscientes. Quando as lembranças se tornam conscientes de novo, porém, não mostram nenhuma qualidade sensorial, ou apenas uma muito insignificante, comparada às percepções. Se pudéssemos confirmar que memória e qualidade para a consciência se excluem mutuamente nos sistemas psi, abrir-se-ia uma janela promissora para o estudo das condições da excitação dos neurônios. Aqui ele coloca uma nota acrescentada em 1925. Depois vinha a acreditar que a consciência surge mesmo no lugar do traço minêmico. Aí tem um texto, nota sobre o bloco mágico. Até agora, nossas hipóteses sobre a composição do aparelho psíquico... Pode falar. Tu viu, sabe aquela história que Deus é psicanalista, né? Coincidentemente, não. Ontem à noite, eu vi um vídeo do Fábio Belo, que ele postou desses blocos mágicos, tu já viu? Eu amo ele. Não, eu não vi, mas eu amo as coisas dele. E tu sabe o que é esse bloco mágico? Cara, eu acho que eu já vi alguma coisa. Ele postou um vídeo falando qual era. Ele falou, esse aqui é o bloco, porque é como se fosse a lousa mágica, só que antigamente era diferente. Então, são 3 camadas, assim, e aí você escreve. E aí, tipo, tem uma camada meio de cera, que é uma folha, que parece uma folha de cera, tem uma outra plástica, e depois tem uma parte preta. E aí ele escreve na de cima. E aí, quando tira a de cima, não tem nada. Quando tira a segunda, não tem nada. E aí tá só na de baixo, bem clarinho, assim. Não tem, você não consegue ver, mas, tipo, tá a marca ali. É uma marca que você só consegue ver se você fizer, tipo, uma angulação, assim, aí você consegue ver a marca do que foi escrito. Mas quando volta, não tem nada escrito. É esse que é o bloco mágico. Então, eu vou mandar depois o link lá do Instagram. O vídeo, o Fábio, ele é muito bom. Eu acho que ele explica de uma maneira... Ele mostra qual é esse bloco mágico. Daí ele fala que hoje em dia não é mais esse bloco mágico, é a lousa mágica, né? Que as crianças têm. Então, escreve e aí tem um outro jeito de apagar, fica ali marcado. Mas é bem bonitinho de ver. E é engraçado, né? Porque pensando nessa lousa mágica das crianças, nem sei se dá pra gente fazer alguma associação, mas agora eu me lembrei disso, assim, você escreve e aí apaga, desenha e apaga. Tem um momento que... E um momento em um curto espaço, assim, que quanto mais você desenha e escreve, quando você apaga, já não apaga mais tudo. Fica algum traço daquela cor, algum traço das coisas. Então, acho que, não sei se é exatamente isso, mas é também o que acontece com a gente, né? Alguma marca vai ficando ali das coisas que foram feitas antes. O texto que a gente estava falando de ser difícil, do Freud, antes desses, né, dos textos pré-psicanalíticos, é difícil porque ele fala dos neurônios. Eu não sei se eu tinha lembrado a palavra, mas, gente, é tanto neurônio, é tanto caminho de neurônio, é tanta coisa que ele fala dos neurônios, que eu saí do texto sem neurônio. Fiquei tipo, meu Deus do céu, até zonzo, assim. Eu lembro que foi, até entender tudo que ele estava falando foi bem difícil. E aí tem esse texto também, né? Nota sobre o bloco mágico. Eu não sei onde que foi, que recentemente... Acho que foi no do Lacan, não foi no seminário? Que ele fala sobre isso? Ou é em outro seminário, mas eu acho que o Lacan fala sobre esse bloco mágico. Gente, é tanta coisa, né, que a gente lê que vai falando, meu Deus, da onde que eu vi isso daqui? Me fugiu da memória agora onde eu li. Até agora, nossas hipóteses sobre composição... Peraí. Vou continuar, que eu já não lembro onde estava. Do aparelho psíquico da extremidade sensorial foram feitas sem considerarmos o sonho e os esclarecimentos psicológicos que dele podem ser extraídos. Mas para o conhecimento de uma outra parte do aparelho, o sonho se torna fonte de evidência. Vimos que nos foi impossível explicar a formação do sonho
sem supor a existência de duas instâncias psíquicas, uma das quais submete a atividade da outra a uma crítica, cuja consequência é ela não se tornar consciente. A instância que critica, concluímos, mantém relações mais próximas com a consciência do que a criticada. Ela se acha entre esta e a consciência, como uma tela protetora. Encontramos também sustentação para identificar a instância crítica com aquilo que orienta nossa vida de vigília e decide sobre nossos atos voluntários e conscientes. Se agora substituirmos essas instâncias por sistemas, conforme nossas suposições, o conhecimento mencionado por último aproxima o sistema que critica da extremidade motora. Agora, incluímos os dois sistemas em nosso esquema e expressamos por meio de seus nomes a sua relação com a consciência. Aí, vamos ver aqui. Então, é percepção, o primeiro. Esse, acho que é percepção aí dos traços minêmicos e esse ICS, PCS. Espera aí que é memória. ICS eu acho que é inconsciente e pré-consciente. Então, aí acho que já é isso, né? Que é o que a gente estava falando antes. O PCP é a percepção. E aqui é pré-consciente e inconsciente, né? Deixa eu colocar aqui. Tanto que ele coloca aqui embaixo. Denominamos pré-consciente o último dos sistemas na extremidade motora, para indicar os processos de excitação que nele ocorrem, podem chegar à consciência sem maior impedimento, caso determinadas condições forem satisfeitas. Por exemplo, se atingirem certo grau de intensidade, se aquela função denominada atenção for distribuída de certa forma, etc. Ele é, ao mesmo tempo, o sistema que tem as chaves da motilidade voluntária. O sistema por trás deste chamamos o inconsciente. Gente, toda vez que eu vejo um desenho assim, eu penso que a pessoa fala assim, quer que eu desenhe? Então, né, no caso, às vezes é necessário, pois não tem acesso à consciência, senão pelo pré-consciente. Ao passar por este, seu processo de excitação tem de se submeter a modificações. Aí que tem uma nota, acrescentada em 1919. O prosseguimento desse esquema linear deverá levar em conta a suposição de que o sistema, após o PCP, então é aquele ao qual precisamos atribuir a consciência, ou seja, que PCP é igual a CS, então que a percepção é igual ao consciente. Em qual desses sistemas situamos o impulso para a formação do sonho? A bem da simplificação no sistema inconsciente. Veremos em discussão posterior que isso não é totalmente correto, que a formação do sonho é obrigada a se ligar a pensamentos oníricos que fazem parte do sistema pré-consciente. Mas também descobriremos, ao considerar o desejo do sonho, que a força motriz do sonho é fornecida pelo inconsciente. E devido a este último fator, tomamos o sistema inconsciente como ponto de partida da formação do sonho. Essa instigação do sonho manifestará, como todas as demais formações de pensamento, o empenho de prosseguir no PCS, que é pré-consciente, e a partir deste, obter acesso à consciência. A experiência nos mostra que durante o dia, esse caminho que leva à consciência pelo pré-consciente é barrado para os pensamentos oníricos pela censura da resistência. De noite, eles obtêm acesso à consciência, mas então surge a questão
de que modo o fazem e graças a qual modificação. Se isso lhes fosse possibilitado pelo fato de à noite diminuir a resistência que monta a guarda na fronteira entre inconsciente e pré-consciente, teríamos sonhos feitos de material das nossas representações, que não apresentam o caráter alucinatório que nos interessa no momento. A diminuição da censura entre os dois sistemas, inconsciente e pré-consciente, pode nos explicar apenas formações oníricas como o autodidásker, mas não sonhos como o da criança em chamas, que colocamos como problema no início dessas investigações. O que acontece no sonho alucinatório não podemos descrever de outro modo, senão dizendo que a excitação toma um caminho para trás. Em vez de se propagar rumo à extremidade motora do aparelho, ela avança rumo à extremidade sensorial e alcança, por fim, o sistema das percepções. Se chamarmos de progressiva a direção que o processo psíquico segue a partir do inconsciente na vigília, poderemos dizer que o sonho tem um caráter regressivo. Aí que tem uma nota acrescentada em 1914. A primeira referência ao fator da regressão já se encontra em Alberto Magno. A imaginatio, diz ele, constrói o sonho com as imagens preservadas dos objetos sensoriais. O processo ocorre no sentido inverso do estado de vigília, segundo Dipgen. Hobbes diz, no Leviatã, 1651. Aí tem uma frase aqui que significa: em suma, os nossos sonhos são o reverso das nossas imaginações despertas. O movimento, quando estamos acordados, começando numa extremidade e quando sonhamos em outras. Essa regressão é, sem dúvida, uma das peculiaridades psicológicas do processo onírico, mas não devemos esquecer que ela não se dá apenas quando sonhamos. Também a recordação deliberada e outros processos constituintes do nosso pensamento normal correspondem a um movimento regressivo no aparelho psíquico de algum ato complexo de representação para a matéria-prima dos traços minêmicos a eles subjacentes. No estado de vigília, porém, esse movimento para trás nunca vai além das imagens minêmicas. Não consegue produzir o reavivamento alucinatório das imagens perceptuais. Porque é diferente no sonho. Quando falamos sobre o trabalho de condensação do sonho, não podemos deixar de supor que, mediante o trabalho do sonho, as intensidades inerentes a representações são transferidas completamente de uma para outra. É provavelmente essa modificação do processo psíquico habitual que possibilita o investimento do sistema PCP na direção inversa, a partir dos pensamentos até a plena vivacidade sensorial. Estamos longe, creio, de nos iludirmos sobre o alcance dessas considerações. Não fizemos mais do que dar um nome a um fenômeno que não foi explicado. Denominamos regressão o fato de, no sonho, a representação se transformar de volta na imagem sensorial da qual surgiu em algum momento. Mas também esse passo requer justificação. Para que dar um nome, se isso nada nos ensina de novo? Bem, acredito que o nome regressão nos é útil na medida em que vincula o fato já nosso conhecido ao esquema do aparelho psíquico dotado de uma direção. Neste ponto, somos recompensados pela primeira vez por haver desenhado aquele esquema, pois apenas com o auxílio dele se torna compreensível, sem nova reflexão, outra peculiaridade da formação do sonho. Se vemos o processo onírico como regressão no interior do aparelho psíquico por nosso oposto, podemos explicar sem maior dificuldade
o fato empiricamente comprovado que todas as relações lógicas dos pensamentos oníricos se perdem durante o trabalho do sonho, ou se expressam apenas com grande esforço. Segundo o nosso esquema, tais relações não estão contidas nos primeiros sistemas ML, mas nos sistemas mais à frente, e na regressão perdem necessariamente sua expressão, exceto as imagens perceptuais. Na regressão, a estrutura dos pensamentos oníricos é reduzida à sua matéria-prima, mas que alteração possibilita a regressão que é impossível durante o dia. Aqui, nos contentaremos com suposições. Devem ser alterações nos investimentos de energia dos diversos sistemas que os tornam mais viáveis ou inviáveis para a passagem da excitação. Mas em cada aparelho, sim, o mesmo efeito sobre o caminho da excitação poderia ser produzido por mais de um tipo de mudança. Naturalmente, logo pensamos no estado de sono e nas alterações do investimento que ele provoca na extremidade sensorial do aparelho. Durante o dia, existe uma corrente contínua do sistema psi da PCP em direção à motilidade. Este se encerra à noite, e não poderia mais ser um obstáculo para uma corrente regressiva. Seria esse o fechamento para o mundo exterior, que na teoria de alguns autores explicaria características psicológicas do sonho. Ó, enquanto eu estou lendo aqui também dessa questão da resistência diminuir à noite, eu não sei se vocês escutam isso bastante assim na clínica, mas é uma coisa que os pacientes trazem bastante aqui na minha clínica de, eu não sei por quê, é só à noite que eu tenho ansiedade. É só à noite que eu fico pensando, e aí quando você vai ver esse só à noite, é sempre na hora de dormir. Na hora de dormir, quando a pessoa deita, quando ela relaxa, ela tá lá, começa a vir uma onda de pensamentos, e muitas vezes é ali que acontece uma crise. Vocês escutam isso também? E acho que não à toa, tanta gente agora fica rolando o feed do Instagram antes de dormir, para Fica não o quê? Não entendi. rolando o feed do Ah, Instagram antes de dormir, para não ter que não lidar. tem que pensar. Né? Antigamente, eu fico pensando assim, né? Antigamente a gente deitava e dormia. Não tinha muito fazer algo antes, né? Você deitava e dormia. Hoje em dia, pode-se fazer um tantão de coisas antes de dormir. Você pode ler, você pode jogar, você pode assistir alguma coisa, você pode fazer muitas coisas. Assim, né? Claro, antes ainda existia a televisão, né? Tinha bastante gente que só dormia com televisão, mas ainda assim passava por um lugar, acho que de menos atividade do que hoje, do que você pode fazer. É uma fuga, né? E um lugar menos opcional, assim, né? Porque É, você você não tem tinha que muita escolha, né? assistir o que estava passando ali. Se aquilo que estava passando ali não te interessasse, você ia, né? Agora você escolhe, você vai. E assim, tá chato, você pode mudar. Na mesma coisa, assim, você tá ali, você não gostou, você muda para outra, não gostou, muda para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, e aí você deita numa tentativa de fuga mesmo. Às vezes as pessoas falam assim de ficar imaginando coisas antes de dormir e tal, e o quanto que vem se perdendo isso, né? Antes a gente deitava, fechava os olhos e aí várias coisas passavam ali pela sua cabeça, você revia seu dia, sei lá, revia o que você vai fazer no próximo dia e tal, tinha um tempo de pensamento que eu acho que hoje tá muito mais difícil de se ter. Mas ainda assim eu escuto de pessoas de na hora que eu fui dormir, eu tive muita ansiedade, né? Na hora de dormir, sabe que também outra coisa que eu já pensei assim, já ouvi, agora pensei, pessoas que fazem uso, acho que posso dizer assim, de maconha. Eu vou fumar antes de dormir, porque aí eu vou deitar e vou dormir, porque senão, não deita e dorme. Fica ali pensando e pensar por vezes é muito incômodo. Então, é mais uma forma de fuga. Deixa eu fugir disso daqui. Quanto que isso não tem prejudicado a gente de lidar com a gente mesmo e com as nossas questões, uma vez que você busca refúgio para não pensar, para fugir de si mesmo. Tem gente que não consegue nem ficar sozinho hoje em dia, né? Porque ficar sozinho precisa ficar consigo mesmo, e isso está num lugar quase de insustentável para uma grande maioria de pessoas.
Contudo, para explicar a regressão do sonho, é preciso levar em conta aquelas outras regressões que ocorrem em estados de vigília patológicos. Nessas formas, a explicação dada não nos ajuda. A regressão se dá apesar da corrente sensorial ininterrupta em direção progressiva. Para as alucinações da histeria, da paranoia, para as visões de pessoas de mente normal, posso dar a explicação de que realmente correspondem a regressões. Isto é, são pensamentos transformados em imagens e que sofrem transformações apenas para os pensamentos intimamente ligados a lembranças reprimidas ou que permanecem inconscientes. Um dos meus mais jovens pacientes histéricos, por exemplo, um garoto de 12 anos de idade, é impedido de adormecer por rostos verdes com olhos vermelhos, que o deixam apavorado. A fonte desse fenômeno é a lembrança reprimida, mas outrora consciente, de um garoto que ele via com frequência 4 anos antes, e que lhe oferecia um quadro horrível de maus hábitos infantis, entre eles o da masturbação, pelo qual agora ele se recrimina a posteriori. A mãe percebeu, na época, que o garoto mal educado apresentava um rosto de cor esverdeada e olhos vermelhos. Isso é, de contornos vermelhos. Como seria, né, uma pessoa esverdeada? Esse pensamento aqui, juro, vem de gente, mas como é que alguém seria esverdeado com olhos vermelhos? Aline, eu juro que eu já pensei a mesma coisa. Ontem apareceu uma... A Isa está num processo de escolher uma música lá, ela tinha escolhido aí, agora ela ficou um pouco em dúvida de uma música que ela escolheu para montar a coreografia dela da ginástica rítmica. Ela estava olhando alguns vídeos, algumas coisas, aí apareceu uma menina que é uma influencer digital, novinha, assim, super conhecida, tá? E aí, ela, deixa eu ver isso daqui. Aí era a menina se vestindo com uma roupa verde e vermelha. Aí ela, nossa, que isso, é Natal agora? Falando, né, de verde e vermelho, eu lembrei disso, tipo um Grinch mesmo, né? Como que seria alguém? A gente já viu gente laranja, né? Tem aí uma personalidade laranja, agora verde. Tem alguém aí, alguém. Ok, já Mas, vi. você sabe que o meu gato, ele tem o olho verde, e o olho dele, por vezes, fica com contorno vermelho, assim, dependendo do ângulo que você olha, parece que em volta o olho dele é avermelhado. Foi o que me veio à cabeça quando eu pensei isso, não sei. Olha, eu até pensei em mim, né? Eu sou amarela. Eu tenho uma doença, e aí por isso que no fígado, e é no fígado? Acho que é no fígado. E aí eu sou amarela, né? E aí às vezes as pessoas falam, nossa, você já reparou que você é muito amarela? Você já reparou que você tá muito amarela? Mas verde eu não consigo associar, assim. Nunca vi uma pessoa verde. Mas tá bom, né? Vai que era alguma coisa da época. Daí vem a assombração, que serve apenas para lhe recordar a predição da mãe, segundo a qual garotos desse tipo se tornam idiotas. Ai, ai, ai. Nada aprendem na escola e morrem cedo. Ele tinha algum problema. Não é para ser verde, gente. Tem que ter algum problema. Não é possível. Nosso pequeno paciente fez uma parte da profecia se realizar. Ele não consegue avançar no ginásio e, como mostra a comunicação de seus pensamentos espontâneos, tem um medo terrível da segunda parte. Mas em pouco tempo, o tratamento mostra bons resultados. Ele dorme, perde a ansiedade e conclui o ano escolar com um ótimo boletim. Posso acrescentar a explicação de uma visão que uma paciente histérica de 40 anos de idade me contou e que datava de seus dias de sanidade. Certa manhã, ela abre os olhos e vê seu irmão no quarto, que, como ela bem sabe, fica no manicômio. Seu filho pequeno dorme na cama ao lado dela. Porque o menino, ao ver o tio, não se assuste e sofra uma crise de convulsões. Para que o menino, ao ver o tio, não se assuste e sofra uma crise de convulsões, ela puxa a coberta sobre ele
e a visão desaparece. Esta é a transformação de uma lembrança infantil da mulher, que era consciente, mas ligava-se intimamente a todo o material inconsciente em seu interior. Sua babá lhe contara que a mãe, que havia morrido muito cedo, ela só tinha 1 ano e meio de idade então, sofrera de convulsões epiléticas ou histéricas após levar um susto provocado pelo irmão, o tio da minha paciente, quando ele lhe apareceu como fantasma, coberto com um lençol. A visão contém os mesmos elementos da lembrança: a aparição do irmão, a coberta, o susto e seu efeito. Mas esses elementos foram reagrupados em outro contexto e transferidos para outras pessoas. O motivo evidente da visão, o pensamento que ela substitui, é a preocupação de que seu filho, fisicamente tão parecido com o tio, poderia ter o mesmo destino. Os 2 exemplos aqui apresentados não são inteiramente sem relação com o estado de sono, e por isso, talvez sejam inadequados para a demonstração que busco. Então, remeto à minha análise de um caso de paranoia alucinatória. Aqui, ele coloca um texto, novas observações sobre as neuropsicoses de defesa. E aos resultados de meus estudos ainda inéditos sobre a psicologia das psiconeuroses, para a confirmação de que nesses casos de transformação regressiva dos pensamentos, não podemos ignorar a influência de uma lembrança, geralmente infantil, que foi reprimida ou permaneceu inconsciente. O pensamento vinculado a ela e impedido pela censura de se expressar é como que arrastado pela lembrança para a regressão, para a forma de representação em que ela mesma tem existência psíquica. Posso mencionar aqui um resultado dos estudos sobre a histeria, no caso da Ana O, segundo o qual as cenas infantis, sejam elas lembranças ou fantasias, quando se consegue torná-las conscientes, são vistas de forma alucinatória e perdem esse caráter ao serem comunicadas. Sabe-se também que, mesmo em pessoas cujas lembranças não são visuais, as primeiras lembranças da infância preservam o caráter da vividez sensorial até uma idade avançada. Eu acho... Não, eu vou ler mais um pouco porque tem uma pausa na outra página, beleza? Vou continuar, que toma mais poucos minutos só. Se agora lembrarmos do papel que tem nos pensamentos oníricos as vivências infantis ou as fantasias nelas baseadas, de como frequentemente reaparecem partes dela no conteúdo do sonho, de como os próprios desejos oníricos são frequentemente derivados delas, não poderemos descartar a probabilidade de que também nos sonhos a transformação de pensamentos em imagens visuais seja, em parte, consequência da atração que a lembrança representada visualmente, que buscava ser reavivada, exerce sobre o pensamento excluído da consciência e que peleja por se expressar. Segundo essa concepção, o sonho poderia ser descrito também como substituto de uma cena infantil modificado pela transferência para algo recente. A cena infantil não consegue realizar sua própria renovação, tente-se contentar com o seu retorno como sonho. A referência à importância, de certo modo exemplar, que as cenas infantis ou suas repetições fantasiosas têm para o conteúdo do sonho, torna supérflua uma das hipóteses de Scherner e seus seguidores, relativa a fontes internas de estímulo. Scherner, em 1861, supõe um estado de estímulo visual, de excitação interna do órgão da visão, quando os sonhos exibem uma vividez particular ou riqueza especial dos elementos visuais. Não precisamos contestar essa hipótese. Podemos nos contentar em requerer esse estado de excitação apenas para o sistema perceptual psíquico do órgão da visão,
mas insistimos em que esse estado de excitação é produzido pela lembrança. É o reavivamento da excitação visual que era atual em seu momento. Não disponho de um exemplo bom tirado de minha própria experiência para tal influência de uma lembrança infantil. Meus sonhos são menos ricos em elementos sensoriais do que parecem ser os sonhos dos outros. Mas no mais belo e mais vívido sonho que tive nos últimos anos, não é difícil relacionar a nitidez alucinatória do conteúdo com a qualidades sensoriais de impressões havidas pouco tempo antes. Na página 510, registrei um sonho em que o azul profundo da água, o marrom da fumaça que saía das chaminés dos navios e o marrom e vermelho escuros dos prédios que vi deixaram uma impressão profunda em mim. Se algum sonho tivesse de ser interpretado pelo estímulo visual, seria esse. E o que havia colocado nesse estado de estimulação meu órgão da visão? Uma impressão recente que se juntou a uma série de impressões mais antigas. As cores que vi eram, em primeiro lugar, as de uma caixa de blocos de brinquedos com que meus filhos haviam montado um prédio magnífico no dia anterior ao sonho, para minha admiração. Lá estavam o mesmo vermelho sombrio das pedras grandes, o azul e o marrom das pequenas. A eles se uniram as cores das minhas últimas viagens à Itália, o lindo azul do Isonzo e da Laguna, e o marrom do Carso. O esplendor colorido do sonho era apenas uma repetição das cores vistas na lembrança. Como ele gostava da Itália, né? Tinha todo um... acho que era o... Sabe, se o Freud tivesse rede social, ele ia postar a foto dele na Itália e ia colocar meu lugar no mundo. Porque, gente, ele ama. Ele sempre fala da Itália com muito gosto, assim, né? Ó, vou parar aqui, página 598. Beleza? Obrigada pela companhia, um beijo. A gente se vê na próxima quinta.